Boa noite a todos, estamos ao vivo. Hoje teremos a honra aqui da presença do Roberto Viana, grande amigo e engenheiro civil também, né? Vamos conhecer da trajetória dele, ele vai contar como é que foi a participação dele desde projetos, né? E concluir sempre com essas esperanças de, né, fazer o melhor. Ó, muitíssimo obrigado, muito feliz, viu? Tá, vou deixando aqui bem claro. Tá direitinho? Tadinho aqui, mas ele já deve voltar. Vamos ver aqui. Tá tudo bem aí? Aí, ó, eu tava te mandando Agora sim, mensagem. eu tô ouvindo. Destravou? Eu que tava Ah, travado pra maravilha. você? Como é que é isso? Ah, pra mim. Não, Não, agora mas agora já tá. sim, está, que honra estar aqui com você, cara. Eu estou tentando aqui ver aquele modo que nós combinamos lá de deixar as fotos, mas eu não tô achando. Era pra estar nesses 3 pontos. Vê aí. Se não der, Qualquer não coisa, tem problema não, moço. eu mostro na tela do computador Depois a aqui. gente vê. Então tá bom. Então vamos iniciar aqui a nossa entrevista. Roberto Viana, ele que é ex-coordenador do Engenharia Civil, lá do Montes Belos, ex-guardião da Comissão Permanente Vestibular, ex-presidente da Comissão própria superior, cursando MBA em Gestão Empresarial, MBA em Gestão de Pessoas e Liderança, foi diretor de integração entre os anos 2015 e 2016, diretor de capacitação, né, e foi idealizador do programa da agência, da FAS de Goiás, né, que é a a FAG, as associações de jovens empreendedores e empresários de Goiás. Foi presidente do centro acadêmico também, lá na PUC de Goiás, da Pitadeira, né? E possui várias menções honrosas no Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, desempenho obtido nas Olimpíadas dele, né, de brasileiras em matemática, em escolas públicas. Enfim, e dentre outras realizações que nós temos aqui que abordar. Mas antes de tudo isso, como é que era na sua infância? Você que sempre foi muito engajado nos estudos, como é que era o seu processo de leitura no início? Na infância, você tem até um contexto bacana aí, porque você também é do ano de 94, né? Uhum. E na minha infância, Everaldo, eu tinha, como eu nasci em janeiro, eu tinha aí de atraso na escola, outros colegas, porque como eu fazia aniversário no início do ano, eu acabava sendo muito mais velho do que os demais colegas em sala de aula, entendeu? Uhum. E tá travando aí para você? Como é que tá? Não, tá ótimo. É? Tá. E, e aí, o que acontece? Quando eu fui para a primeira série, eu tentei fazer aquela prova, não sei se você lembra de umas provas que a gente fazia para pular uma série, para adiantar nos estudos. Não sei se você começou mais cedo ou se você também chegou a fazer isso, né? E aí, na primeira série ali, eu tive a minha primeira experiência traumatizante em relação aos estudos, meu primeiro fracasso, né? Eu quero aproveitar até a live aqui para a gente falar um pouco sobre fracassos, porque é uma coisa que acaba camuflando muito, né? E, e ali, na primeira série, eles me deram um texto, cara, para ler e interpretar, e eu sempre tive uma certa dificuldade com a leitura quando criança, sabe? Eu gostava muito de matemática, eu ia contando tudo que eu podia, mas a leitura, a interpretação e a fala, eu tinha algumas dificuldades. Por exemplo, eu tinha a língua presa. Sabe aquelas crianças que têm a língua presa e não conseguem falar algumas palavras, troca algumas letras, né? Eu era assim, sabe? Até hoje dizem que eu tenho um pouco de resquício. Às vezes eu vou falar alguma palavra
palavra. A minha irmã mais velha fala que eu falo chiando, sabe? Então, na terceira série eu consegui. Na terceira série eu consegui pular essa série e deu tudo certo. Mas a leitura em si, ela veio para mim muito lentamente, sabe, Viraldo? Na minha infância, eu praticamente não era muito ligado à leitura. Eu gostava muito de conversar com as pessoas. E aí, quando eu fui entrando na adolescência e no ensino médio, que foi que eu comecei a me aproximar mais da leitura, sabe? Diferente de você que já aí desde a infância, eu tive essa experiência mais para a adolescência ali no ensino médio, sabe? Onde eu tive algumas professoras muito boas de português e redação, e aí eu consegui ver esse outro lado, né? Esse outro lado, fora a matemática e a física, né? Que a gente é tão fissurado, né? Então, assim, foi muito lento esse processo da leitura na minha vida. Na graduação, como eu andava de ônibus Goiânia, tinha um livrinho ali na mochila para poder ler enquanto esperava o busão. Então, dentro do ônibus, eu tinha ali um livro para leitura, gostava muito, sempre gostei na graduação, mas na infância, realmente, eu demorei para começar a leitura, sabe? Fantástico. E em 2011, né, ingressou para o curso de engenharia civil. E o que motivou? Eu, eu entendi, porque engenharia civil, né? É. Quando eu estava no ensino médio, eu tive uma certa facilidade com a matemática. Assim, a vida inteira eu gostei, mas no ensino médio meio que eu despontei, né, em relação a essas questões da Olimpíada de Matemática e outras coisas nesse sentido, sabe? E aí me apaixonei muito por física. Chegou um momento em que quase que eu gostava mais da física do que da matemática, né? E juntou essa facilidade com uma experiência que eu tive durante um período de construção civil, né? A gente reformou a nossa casa por um tempo. Então, assim, eu gostei muito dessa ideia, né, de fazer engenharia e a engenharia civil em função da construção, de ter contato com pessoas. Eu sempre fui muito ligado a essa ideia de estar envolvido com pessoas, né? Algumas engenharias, elas são mais técnicas nesse sentido. O pessoal se afasta um pouco ali da ponta, né, vamos dizer assim, de quem executa. E eu sempre gostei mais dessa turma. Tenho parentes que são pedreiros e eletricistas, então eu sempre gostei mais dessa área, sabe? E aí, outro fracasso, Geraldo, até não posso deixar de falar, quando eu estava no terceiro ano de ensino médio, toda a vida em escola pública, eu fiz passei na primeira fase da UFG e fiz a segunda fase para a UFG e bombei, não passei no vestibular para engenharia civil na UFG, né? Pensa o fiasco que foi, porque a expectativa era muito grande. Eu consegui passar depois em uma instituição lá do Paraná, mas não tinha condições de ir, morar lá e tudo, então eu fiquei ali esses 6 meses parado. Então, por isso que eu entrei no meio do ano na PUC, né? Porque as coisas deram certo só no meio do ano, as coisas se encaixaram para que fosse possível eu mudar para Goiânia, fazer o curso de engenharia civil na PUC. Na época eu não tinha condições de pagar a PUC, né? Então, assim, a gente fez um financiamento, conseguiu o ProUni, perdi o ProUni, consegui o FIES, aí eu tentei o ProUni de novo, consegui o ProUni e fiquei com o ProUni o resto do curso, sabe? Então, assim, foi sempre assim, quase nada foi de primeira, sabe, Geraldo? Assim, essas questões relacionadas a essas decisões, essas conquistas, meio que elas levaram um certo tempo. Por mais que pareça ser precoce, eu tive, assim, que, de uma certa forma, é como se eu tivesse um processo meio invertido para as coisas, entendeu? E aí, até durante a live, eu quero até comentar mais sobre isso, essa questão do processo invertido, sabe? Porque é muito interessante essa experiência, e eu não gostaria de deixar de falar, porque as pessoas têm, assim, quase que um roteiro para a vida, né? A pessoa tem que fazer a escola, depois da escola prestar um vestibular, faz o vestibular, faz uma graduação, faz a graduação numa profissão, tem uma profissão, estabilizou, compra um carro, compra uma casa, tem filhos, né? E aí é quase que um processo. Claro que assim, você nasceu e você tem que seguir aquele roteiro para a vida, né? E, de uma certa forma, as minhas coisas foram meio, ao mesmo tempo que, assim, sempre com tentativas e alguns fracassos, o que é normal, né? A gente sabe, mas as coisas meio que aconteceram meio que antes da hora, vamos falar assim, sabe? Então,
Muito engraçado isso. Depois eu até quero comentar mais a respeito. Com certeza. E quando entrou pro curso de engenharia, já chegou com muita vontade, né? Logo em 2012 já começou a estagiar na PAN, também estagiou na Petrobras Furnas, né, 2014. Pode nos contar como é que foi esse processo de aprendizado dentro dos estágios e também, né, dentro da universidade, a parte acadêmica? Essa experiência foi interessante porque quando eu fui estagiar na PAN, na verdade não foi um estágio, eu fui trabalhar lá no almoxarifado, entendeu? Então eu tinha um amigo, não sei se você chegou a conhecer, o Marcos, ainda é amigo, né? Graças a Deus ainda está vivo, né? Fala que tinha, parece até que já era, mas Marcos Zaratá, que ele trabalhava na PAN em corporações, e aí surgiu uma vaga de auxiliar de almoxarifado. Então eu tinha um contrato de estágio, eu tinha algumas experiências de estágio, mas a minha experiência ali, a minha vivência ali, foi realmente, assim, controle de almoxarifado, ficar ali entregando ferramentas para a galera, entendeu? Então, assim, não foi... até, isso é um outro ponto, sabe, Geraldo? Que hoje eu fico pensando, parece que as coisas estão... Não é que as coisas estão mais fáceis, mas a gente fica mais por dentro, né? É mais divulgado, as oportunidades, assim. Naquela época não era tão divulgado assim, meio que você tinha que ter os contatos. Eu não tinha esses contatos antes de entrar na instituição, entendeu? Por isso que eu fui tão ligado à ideia de ter experiências e conversar com as pessoas, conhecer as histórias das pessoas, porque a minha oportunidade de fazer contatos era durante a graduação, entendeu? Eu não tinha esses acessos antes disso, sabe? E então, quando surgiu a oportunidade, né, claro, eu fui, mas eu tinha, assim, de vez em quando eu tinha que fugir do almoxarifado para ir para a obra, para eu aprender alguma coisa, entendeu? Quando eu fui para a Furna, já estava um pouco mais avançado no curso, né, assim, já tinha, ali acredito, ali por volta do quinto período eu já comecei a me envolver, tipo, um amigo, ele prestava alguns serviços, um amigo Kennedy Leandro, não sei se você chegou a conhecer o Kennedy. O Kennedy, ele prestava serviço para o Flávio Mamed, que é de Furnas, e aí eu e o Kennedy eram muito próximos, assim, a partir do segundo período do curso. E aí, de vez em quando, ele comentava que era bom demais, né, que era Furnas é o cérebro da construção das barragens do Brasil, né, Everaldo? Assim, Furnas é uma referência em tecnologia e em capacidade técnica na área da construção de barragens, estudo de concreto, né? A UNB, para se ter ideia, os alunos pesquisadores de mestrado e doutorado da UNB, às vezes, muitas vezes, vão fazer ensaios técnicos, ensaios de corpo de prova e tudo mais, em Furnas. Eles saem lá de Brasília e vão lá em Aparecida de Goiânia, em Furnas, para fazer ensaios. Então, assim, Furnas é uma referência em tecnologia do concreto, sabe? Tem parcerias com a USP, com a Federal do Rio de Janeiro. Então, quando eu entrei ali, imagina, né? Foi assim, foi um processo seletivo, né, que envolvia algumas etapas, mas, assim, foi duro, foi difícil, entendeu? Assim, parece que a galera que estava ali era uma galera também muito capacitada. Então, a cobrança, assim, a pressão que nós fazemos sobre nós mesmos é muito grande nessas situações, porque a expectativa gerada é grande também, já que ele é um desafio. Então, eu fiquei ali quase 2 anos, né, praticamente saí só realmente quando eu formei, assim, quando estava finalizando o curso. Né? Então, eu fiquei ali, conversei, conheci grandes séries, né? O pessoal, na época, fazia estudo sobre estudo térmico do concreto. Flávio Mamed, o Eduardo Gambale, né? O Ricardo Barbosa. Então, assim, eu tive acesso a essas pessoas sensacionais, grandes mentes, né? O Flávio Mamed é engenheiro civil formado pela Unicamp. O Gambale, ele é campeão nacional de soluções enxadristas. Então, assim, os caras realmente são muito grandes, entendeu? Então, estar com eles é realmente, assim, uma oportunidade enorme, sabe? E com certeza conseguiu abraçar muitas oportunidades dentro do curso, né? Inclusive foi presidente do CA, foi monitor, né, voluntário, teve várias iniciações durante a graduação. Você pode nos contar como é que foram esses processos? Quando eu estava estagiando, né, aquele estágio do almoxarifado lá na PAN, em um sábado, que eu falo de um sábado bem tedioso, esperando a galera trabalhar, eu não podia sair do almoxarifado, porque o pessoal estava lá em cima e podia acabar precisando de ferramenta. Então, quando você é, como se diz, aluno de graduação e você está entediado, qual que é a primeira coisa? Redes sociais, né? E aí eu entrei ali no Facebook. Entrei no Facebook, eu realmente tinha pouco tempo o Facebook já existia
há realmente um tempo, mas eu tinha uma conta no Facebook há pouco tempo, não conhecia muito. Eu fui pulsar lá para ver o que tinha, e eu vi lá a ideia de grupo. Eu criei um grupo e adicionei alguns amigos nesse grupo. Começou assim, né? Até tô peguei ali, achei no armário ali, na camiseta antiga do Eureka, né? Fiz questão de vir com ela hoje, porque o Eureka foi basicamente onde tudo começou, sabe, Everaldo? Eu não tive um plano para ele. Meio que eu fui vivendo as demandas acadêmicas, e aí eu falei, eu acho que a gente consegue juntar uma turma aqui e meio que resolver isso, né? Então, quando eu criei o grupo, ao mesmo tempo que eu adicionei aqueles amigos, a galera era muito dedicada, principalmente no início da graduação, surgiram algumas demandas, por exemplo, notas de aula, onde que você consegue acessar material assim, de exercício resolvido, né, de um caderno inteiro, de um cálculo, de uma física, e achar conteúdo, principalmente ali por volta de 2013, 2014, era muito difícil, não existia ainda o Me Salva, não existia ainda algumas iniciativas aí que ganharam muita repercussão na engenharia, né? E aí, conforme as demandas foram surgindo, a gente foi sanando essas demandas, sabe? Então, eu peguei um caderno organizado de uma amiga, que não matava a aula, tinha letra bonita, digitalizei esses cadernos com impressora, um amigo me ajudou a criar um blog, a gente criou um blog, jogou no Google Drive, a galera acessou isso livremente, depois isso virou um site, que é o site do Projeto Eureka, que eu mantenho até hoje, né? Então, o que foi, como que as coisas aconteceram? As coisas aconteceram sem um plano, sabe? Eu não sabia onde que isso iria levar, assim, o que viraria o Projeto Eureka, o que ele poderia ser, sabe? Então, começou no Projeto Eureka, organização de eventos, notas de aula, monitoria voluntária, e aí foi movimentando, né? E aí eu virei monitor, né? E aí como que foi acontecendo? Eu estava praticamente assim, como eu posso dizer, por conta da graduação, sabe? Então, eu comecei a dar umas aulinhas particulares para ajudar na despesa, as coisas eram muito regradas, aí eu tinha esse estágio que ele complementava, né, ajudava na despesa. Tinha uma grande ajuda ali, quase uns tios de consideração que eu tenho, que é a Cidinha e o Riva, lá da Lanchonete Amarela, da área 3, que me adotaram ali, então eles guardavam a minha marmitinha, eu esquentava a minha marmita no almoço, e assim foi, entendeu? Então, eu estudava à tarde, quando eu entrei, e eu ficava o dia todo, até parte da noite, na instituição. Eu vivia a instituição, sabe, Geraldo? Isso foi muito importante para mim, porque eu ia nas aulas de manhã, pegava aulas extras, eu entendia, pegava aula do conteúdo com mais de um professor para ver se eu aprendia. Isso está muito relacionado com o medo que eu tinha do fracasso, com o medo da reprovação, com o medo de ter que voltar para o interior, entendeu? Para São Luís de Montes Belos, de não dar conta do recado, entendeu? Então eu acabei dedicando mais do que a maioria das pessoas ali naquele cenário, que as pessoas, de uma certa forma, já tinham uma certa estrutura, já conheciam algumas pessoas da engenharia. Então, eu acabei dedicando um pouco mais do que a média das pessoas em relação ao curso. E aí, como eu não sabia em que nível que eu estava, eu continuei mantendo aquele ritmo. E, assim, esse ritmo de dedicação aos estudos foi, assim, muito forte até o quarto período, sabe? E aí veio o Projeto Eureka em paralelo, e aí o Projeto Eureka fez com que eu ficasse muito conhecido. Isso depois virou a iniciativa de uma parceria com o centro acadêmico, aí depois eu assumi o centro acadêmico, e em paralelo eu dava aulas particulares, né? E essas aulas particulares me ajudaram hoje como professor universitário, porque uma coisa é quando você estuda, outra coisa é quando você ensina aquele conteúdo, né? Realmente quando você aprende. E aí as coisas foram acontecendo, sabe, Geraldo? Conheci um cara que ele era um dos fundadores da AGE Goiânia, Associação de Jovens Empresários e Empreendedores, que é o Vitor Navarrete. E ele dei uma aula particular para ele de REMA, ele era engenheiro de produção e fazia engenharia civil. E aí eu falei para ele do Projeto Eureka, né, essas loucuras todas, essas iniciativas, ele falou, cara, você podia entrar para... Depois a gente podia conversar e tudo, ficou por isso mesmo, e depois ele fez o convite para a AGE. Da AGE, com a organização de eventos na AGE, que depois virou FAGE, conheci pessoas, uma dessas pessoas que eu conheci era o Yuri, e o Yuri no futuro se tornou, né, coordenador do curso de Engenharia Mecânica da Unialfa, e aí a gente marcou um processo seletivo da Unialfa Legal e fiz uma pós-graduação e eu entrei para a Unialfa, mas assim, foi um processo seletivo quase que por indicação mesmo. Quando eu terminei a graduação, diferente do início da graduação, eu já tinha acesso a essas pessoas, as pessoas já me conheciam, já tinham um histórico, um portfólio, sabe? Então, isso foi muito importante como porta de entrada para a Unialfa e depois para, até então, a FMB, que mudou de nome virou um centro universitário,
UniMB e agora Unibrasília. Então, assim, o Eureka foi a base de tudo que virou depois uma oportunidade. E o Eureka, né, não tem nada a ver com a dedicação em sala de aula. Você entendeu, Everaldo? Que é outro ponto que eu queria trazer. Às vezes, só ser sala de aula não significa nada, entendeu? Então, como eu tinha muito medo da reprovação, eu me dediquei muito à sala de aula. E aí, nos 2 primeiros anos do curso, eu era praticamente sala de aula e monitoria e coisas relacionadas. Ali do 4º período para frente, eu percebi que, na verdade, as oportunidades, elas não estavam, a maioria delas não estavam na sala de aula. Estavam no corredor, estavam nas salas de estudo, estavam nas lanchonetes, né? Estavam naqueles eventos, né? Muitos eventos que você foi lá, que a gente encontrou aquela foto, né? Então, uma coisa que eu penso hoje muito foi que, na verdade, essas coisas extras que eu fiz, sem um plano para elas, foi assim, tão importante, talvez até um pouco mais importante, do que realmente a dedicação à sala de aula, ao curso, aos trabalhos, às provas e tudo mais, sabe? Hoje, eu realmente vejo, olhando para trás, eu vejo isso, mas lá na época, isso era total perda de tempo, sabe? Era como se eu estivesse, assim, perdendo o foco. Eu realmente gostava de fazer um monte de coisas e aí o curso era, assim, quase que uma coisa a mais, entendeu? Eu negligenciei alguns aspectos do curso nesse sentido, sabe? Então, isso é interessante, né? As escolhas que a gente vai tomando e como elas vão acontecendo, sabe? Então, assim, basicamente foi isso, assim. Quando eu fui, por exemplo, muito cheio de preconceitos no início do curso, eu era muito preconceituoso, era o mecanismo de defesa que eu tinha. Eu tinha medo de ser julgado, de ter um fracasso, então, o que você faz? Você se afasta, né? Você não se permite ter aquelas pessoas terem acesso a você. Então, eu acabava bloqueando muito a galera da atlética, a galera da farra, a galera que não era dedicada em sala de aula, a galera que trabalhava o dia inteiro e chegava à noite na faculdade, dormia em sala de aula, né? Então, eu tinha esses preconceitos, sabe? Quando eu vivi a realidade deles, quando eu comecei a trabalhar o dia todo, e estudar à noite, e pescava na sala de aula, quando eu fui correr pela Atlética, né? Eu fui atleta do atletismo da PUC, representando o curso de engenharia civil, né? E aí quem que ia torcer lá por mim? Não era a galera que era nerd da sala de aula, era a galera da farra lá da Atlética, que estava vestindo a camisa e torcendo e gritando e junto ali, entendeu? Então, quando você respira e vive aquela outra realidade, a sua perspectiva, a sua verdade, ela muda totalmente. Você vê que, na verdade, é tudo uma questão de ponto de vista, sabe? Então, essa formação acadêmica, pessoal, de assim, quebrar a cara mesmo, assim, de ver que, na verdade, a vida não é só aquilo que eu achava que era, né? De achar que se eu me desse muito bem no curso, eu seria um profissional de sucesso. Aquelas realidades batendo na minha frente, fez eu perceber que, na verdade, a vida ela é muito mais do que a sala de aula, sabe? Por sorte, eu percebi e vivi isso antes da graduação, sabe? Antes da finalização da graduação. Porque senão, com certeza, hoje eu, como se diz, nem sei o que eu seria, entendeu? Nem sei o que teria acontecido, porque eu acredito que eu seria aí mais um engenheiro aí formado e um pouco revoltado, porque o mercado da engenharia tem essas oscilações, sabe? Uhum. E aí eu poderia acabar me decepcionando, porque na época eu achava que a oportunidade ia vir para mim, entendeu? Eu achava que se eu fosse digno da oportunidade, ela cairia no meu colo, sabe? Um professor me indicaria, um colega de sala de aula me indicaria, e não é assim que acontece, né? A gente sabe que não é assim que acontece, entendeu? E eu só vi depois que eu vivi isso, sabe? Então Então, foi muito importante. muito. Como? Acho que deu uma travadinha. Eu achei que tinha parado de falar, mas ia falar. Não, eu parei, pode falar, tranquilo. Parou. Não, pois é, de você viver isso aí, você falava para todos que estavam ao seu redor isso. Eu lembro que você falava isso para mim, falava para todos os colegas, amigos, e muito bonita esses frutos que o projeto Eureka deu, essa presidência, essa gestão, essa monitoria, né, e o trabalho na FAG. Inclusive, agora vamos passar para quando foi diretor administrativo, entre 2015 e 2016, lá na AGE, Goiânia.
também foi idealizador do programa da gente e da FAGE Goiás. É, qual os relatos você poderia nos contar que considera importante aqui nessa live? Quando, quando a gente tem essa percepção de que as coisas não são fáceis, né? Que essas aberturas que a gente tem, que são verdadeiras oportunidades para a vida, a gente se dedica muito, a gente cai de cabeça. Foi essa a minha situação com a AGE Goiás e depois FAGE Goiás, sabe? Eu era, como se diz, eu não era empresário, né? Era uma associação de jovens empresários e empreendedores do estado de Goiás. Eu não era empresário, eu mal sabia o que era ser empreendedor, né? E aí eu fui convidado para ser um diretor de integração com instituições de ensino superior de Goiás com a FAGE. Então, a ideia era eu aproximar a AGE com as instituições e as instituições com a AGE, sabe? E meu pai, né, assim, meu pai sempre brincava muito comigo porque eu nem tinha carro para ir nas instituições, assim, entendeu? Era de busão, entendeu? Quando eu coordenei a primeira edição do Projeto Agentes, a galera que ia receber a formação de jovens de liderança ia de carro, e eu, que era o coordenador do projeto, ia de busão, entendeu? Eu não tinha carro. Né? Então, é isso que eu faço com essa questão do processo um pouco inverso, entendeu? É como se eu estivesse em um local em que eu não deveria estar. Aquilo é como se fosse assim, é como se eu furasse a fila, sabe? De repente eu estou aqui e agora, eu faço, né? Isso aconteceu comigo várias vezes. Uma das vezes foi a AGE, né? E aí, quando eu caí lá, né, eu falei, agora eu estou aqui, cara, eu abracei aquilo ali, era o meu refúgio, assim, como se diz, era tudo para mim, sabe? Então eu caí de cabeça, organizava eventos. A última coisa que eu fiz, que eu não fiz ali naquela primeira versão, naquela primeira gestão, era o que eu tinha que fazer, que era ir nas instituições, fazer as parcerias e tudo mais. Eu entrei ali na associação e tinha, se não me engano, 19 anos, 20 anos, sabe? Então, assim, eu ainda, por mais que eu tinha essas iniciativas, eu ainda era um pouco perdido, assim, eu não tinha esse perfil de entender o empresário, né? Outro aspecto que eu tinha muito preconceito era com o empresário, né? Achava que o empresário era um explorador, né? Que só queria ganhar dinheiro às custas dos outros. Então, tudo isso foi muito importante para a minha formação pessoal. Mas o que eu fiz ali foi cair de cabeça. Então, o agente, por exemplo, qual que é a ideia do agente? O agente, ele é um aluno da graduação que já desenvolveu alguma iniciativa, alguém que, por exemplo, já coordenou algum evento, né? Que já idealizou algum projeto na instituição, como o Projeto Eureka, por exemplo. Alguém que já fez alguma coisa, que tem um perfil de liderança, e aí o projeto, ele vem para catalisar aquele cara ali, para acelerar esse processo de formação dele. Então, ele é baseado em 3 pilares: capacitação, desenvolvimento e direcionamento. E aí a gente pegava essa galera, ia nas instituições, fizemos algumas. Na primeira edição foi praticamente toda a PUC. Quem topou foi praticamente tudo amigo meu, assim, que topou o desafio, né? O projeto de investir. A segunda versão eu consegui alunos de outras instituições. E aí, no futuro, esse agente, a ideia era se tornar um coordenador da página, um diretor da página, um presidente, entendeu? Era como se fosse a porta de entrada para a página, ainda ele é baseado nessa ideia, né? Então, o cara ele recebe ali uma formação e depois ele é direcionado para posições de diretoria nessas associações, mas também posições de liderança no seu próprio ambiente, na sua instituição, na sua empresa e tudo mais, né? Então, muitos agentes, na verdade, acredito que hoje ainda a gente tem 2, por exemplo, que hoje são diretores na FAGE, né? Que vieram do programa Agentes, que eu considero que eu fui o primeiro agente, o agente número 0, vamos falar assim, sabe? Eu entrei como um aluno sem ter o perfil de estar ali, entendeu? Então, como se diz, é como se eu recebesse ali eu era um cotista, entendeu? Eu falo, não, vamos criar o projeto e vamos trazer um menino aqui para ficar junto com a gente. Eu era esse menino no meio dos grandes empresários, né? O Felipe Inácio está aqui na live. O Felipe Inácio, ele era membro da FAGE, né? O Felipe Inácio é consciente de engenharia. Quando eu entrei, ele estava lá, entendeu? Então, os nomes que participavam da FAGE eram nomes de muito peso. Então, estar ali era uma oportunidade para mim. Né? Então, tudo que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance, eu fazia, entendeu? Mesmo que não fosse da minha função. E aquilo ali era tudo voluntário, não recebia nada por isso. Mas os benefícios indiretos, Everaldo, desses movimentos associativos, esse terceiro setor, esse caminho paralelo,
são infinitos, você não consegue medir o benefício, sabe? E é isso que eu falei sobre o caminho diferente, né? Então eu não segui aquele roteiro, na verdade eu não tinha um roteiro, eu não tinha um plano, né? As coisas meio que foram acontecendo e eu fui, como se diz, fui indo, entendeu? E as coisas meio que foram dando certo também, é claro, né? Com a sorte também, com pessoas, né? Me ajudando, sempre. Eu sempre, em todos os processos da minha vida, eu tive pessoas junto comigo me ajudando em alguma etapa daquele processo, sabe, Geraldo? Então, assim, eu sou muito grato, sabe? Eu tenho um sentimento enorme de gratidão às pessoas. Em tudo, eu consigo ajudar um pouco, mas eu também tenho ajuda, sabe? E isso me protege muito de muitas coisas, assim, sabe? Então, valeu aí, Felipe. Eu vi aqui seu joinha, coisa boa, o Felipe tá aqui. O que mais? Você manda? Nossa, sensacional. E logo depois, né, você voltou para São Luís Montes Belos e começou a virar o professor da faculdade, coordenador. Conte como é que foi esse processo, essa trajetória. Quando eu estava lá no centro acadêmico da PUC, né, de engenharia, eu conheci uma aluna que já era veterana, estava quase formando, que era a Luana Marrier. A Luana, ela era conselheira do centro acadêmico que o Projeto Eureka apoiou, né, na campanha, e eu entrei com o Projeto Eureka em paralelo ao centro acadêmico, ao mesmo tempo que eu entrei no centro acadêmico. A Luana, depois, veio a ser a coordenadora do curso de Engenharia Civil da FMB, ela que criou o curso da FMB, aqui em São Luís de Montes Belos. Ela estruturou a documentação e abriu o curso. Ela sabia que eu era daqui, então, depois que eu formei, ela me deu algumas dicas, né, de pós-graduação e tudo. Ela falou, Roberto, você não quer dar uma aula? Aí eu tentei, não eram as disciplinas do meu perfil, e eu vim no semestre seguinte. Eu vim no início de 2018. Quando eu vim no início de 2018 para ser professor de algumas disciplinas, na segunda-feira, 7h30 da manhã, me chamam na direção e falam que a Luana foi desligada da coordenação e me ofereceram a coordenação. Né? Foi assim. Né? Eu vim para dar a primeira aula e me ofereceram a coordenação com 2, 3 horas de aula. E aí fiquei um pouco surpreso sem saber o que tinha acontecido. Depois eu descobri, eu fui ver que existia ali uma certa influência, uma indicação da Luana para exercer aquela função. Então, de novo, um processo invertido, sabe, Veraldo? Eu formei e antes de ser engenheiro civil, eu fui professor de engenharia civil. E antes de ser professor de engenharia civil, vamos dizer assim, eu já tinha dado aula nos cursos de férias da PUC e um semestre na Unialfa, né? Mas eu não tinha, assim, uma carreira de professor, porque o coordenador, ele é alguém que já passou por todos os processos da sala de aula e ele conhece os trâmites de um documento, da questão relacionada ao curso e ele vai assumir a coordenação. Então, antes de ser engenheiro, eu fui professor, antes de ser professor, eu fui coordenador e aí as coisas foram meio atropeladas demais, sabe? Então, quando eu fui em 2018 ali, que eu assumi a função de coordenador, eu tinha 24 anos de idade, sabe? E aí, de novo, o medo do fracasso, aquela preocupação toda, fez com que eu pegasse tudo que eu conseguisse em relação à minha vida na graduação, no Projeto Eureka, trouxe o CREA Jovem, a gente criou um núcleo do Engenheiro Sem Fronteiras São Luís de Montes Belos, a Furnas veio, deu palestra para a gente, depois a gente foi em Furnas. Então, assim, essas iniciativas que era o que eu conseguia contribuir, tudo que eu podia fazer, eu trouxe para o curso, sabe? Chegou um momento em que as demandas do curso eram diferentes das que eu conseguia suprir, né? Então, o meu projeto, o curso, quando eu vim, era ficar 2018, 19 e 20. Porque a primeira turma ia formar e eu teria passado por todos os processos, por todas as etapas daquele curso em si, teria formado uma turma, então eu teria condições de voltar para uma Goiânia da vida e assumir uma função de professor, né, uma função de alguma coordenação de estágio, alguma coisa assim. O plano era esse, né? E aí veio a pandemia, e aí tudo uma turbulência, e eu acabei entregando a coordenação, né? Entreguei algumas funções. Realmente, um dos meus objetivos com essa possibilidade é voltar para Goiânia, né? Eu tenho um relacionamento longo, né? Eu tenho a Natanaele, que é a minha namorada, a gente namora há muito tempo, ela já está me cobrando já, né? Então ela já está na pressão já para voltar logo para Goiânia para a gente resolver a vida, sabe? Então só para finalizar esse aspecto, obrigado aí, Pedro, vi aqui sua mensagem. Esse aspecto desse processo invertido, quando essas coisas aconteceram comigo, e não foi só uma vez, eu vivi por conta, né? Para ser coordenador, você recebe uma carga horária específica, a gente recebe por horas aula para a função de coordenador,
E aí você tem os horários de trabalho. Como eu tinha essa ânsia de mostrar um resultado, de me sentir útil, né, assim, de uma certa forma, eu senti que eu estou fazendo alguma coisa da vida, sabe? Aquela sensação de falar, não, eu tenho que fazer a minha vida valer a pena, eu tenho que, né, fazer algumas coisas acontecerem. Eu caí de cabeça, sabe? Assim, mergulhei 100%, sabe? Assim, era de manhã, à tarde, à noite, respondendo mensagem, criando alguma iniciativa. Eu não tinha experiência técnica, né, Everaldo, de falar assim, não, eu vou assumir aqui disciplinas específicas, como projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário. Então, a minha base era aquela base lá das aulas particulares, que quando eu fui monitor na graduação, era a base que eu tinha de alguns anos de professor particular das disciplinas até o sexto período do curso, cálculo, física, rema, teoria das estruturas da vida, né? Então, até ali onde eu consigo alcançar. Depois disso, eu não tive uma experiência prática em projeto, né? Até hoje eu não tenho. Né? E falar isso e tudo isso que aconteceu ainda era um desafio para mim, porque é como se eu tivesse uma pressão, uma autocobrança em que eu tinha que ser bom em tudo. Né? E aí, quando eu cheguei no final do curso ali, do sétimo período para frente, sétimo período mais ou menos para frente, eu percebi que eu não ia conseguir, né? Obviamente, ser bom em tudo. E aí eu recuei e fui ter essas outras experiências, sabe, Geraldo? Foi muito importante para mim. Então, hoje, assim, não é que eu considero que tive uma missão cumprida, mas o que estava no meu alcance em relação ao curso, eu fiz, sabe? Assim, não tem nada que eu falo, nossa, eu podia ter tentado trazer essa iniciativa e não trouxe. Cara, a gente criou o centro acadêmico do curso de engenharia civil, foi o segundo centro acadêmico, a gente perdeu para a odontologia, mas nós iniciamos esse processo muito, muito antes deles. Isso nem existia, assim, não era uma expectativa. Os meninos do centro acadêmico da instituição são vinculados à Federação Nacional dos Estudantes de Engenharia Civil, que é a FENEC, a organizadora dos encontros nacionais. Então, assim, essas coisas eu posso dizer assim, a gente conseguiu trazer, entendeu? Agora, muitas se perderam, né? Acabaram, tudo, mas como se diz, o que estava ao meu alcance eu fiz, né? E agora, quem assumiu a coordenação foi a professora Kátia, foi uma professora que eu participei, eu que assim, contratei como coordenador, participei do processo seletivo, um ótimo profissional, já é mestre, né? Eu só sou especialista, isso é muito importante em relação ao MEC, né? Essa estrutura. Já tem uma experiência, uma bagagem, uma vivência na engenharia, então ela vem e traz aí ela supre essa demanda que eu não consegui suprir, que é uma experiência mais técnica, mais para a área talvez um pouco mais da pesquisa, um pouco mais da experiência prática, experiência de vivência na engenharia, entendeu? Então, assim, bom demais. O problema todo que a gente está vivenciando é a pandemia, né, Everaldo, que atingiu muito a educação. A pandemia, ela atrasou a educação brasileira assim, de uma forma que será irreparável para a nossa geração. Né? As gerações futuras que terão aí uma chance de, já como se diz, já nascer nessa realidade e já nascer adaptada. Mas a gente que teve que passar por esse processo, até a gente entender o que estava acontecendo, que a quarentena virou um período de, vai ser 20 meses, 3 semestres, a gente não estava preparado para isso. A educação avançou muito. Coisas que eram do século XVIII e XIX, o modelo de sala de aula, ela foi atropelada. Assim, as coisas, a sala de aula invertida, essas metodologias ativas, toda a questão do lúdico na educação, né? O resgate da pedagogia no processo de ensino, porque uma coisa é eu ter a oportunidade de conversar com um aluno aqui, lá na cadeira dele, outra coisa é ele tentar entender tudo que eu falo aqui na tela. Então, assim, a gente é muito cobrado para termos aí um avanço na qualidade. Coisas que nós, por exemplo, eu, pela PUC, tive um ensino muito tradicional. Né? Eu peguei aula com um emerenciano que colocava impecáveis, dominava todo o processo, mas você tinha que ficar ali, ó, por conta, entendeu? E depois correr atrás, sabe? Ele não ia pegar na sua mão e te ensinar como fazer exercício, não, assim, né? Então, hoje, meio que o processo se inverteu muito, sabe? A gente tem que preparar o aluno e criar mecanismos de ensino que se adaptam à forma com que cada aluno aprende, né? E isso é muito difícil, né? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade ainda hoje em relação a isso, porque a minha referência, que funcionou comigo, é uma referência que talvez não funcione com a nova geração. E essa galera, esse perfil, está mudando muito rápido, então é muito difícil, né, acompanhar
toda essa mudança, né? O Felipe aí falando da escola na obra do ensino consciente, né? O Felipe, ele tem um projeto lá na Consciente que ele traz aí formação para os colaboradores da obra, né? Então, ele dá ali ensino, acompanha esse colaborador aí para que ele saia dali com um certificado de conclusão do ensino fundamental e médio, né? E aí já direciona essa galera para a formação técnica. Então, assim, esses tipos de programas que a Consciente Engenharia tem, que outras empresas têm, né? Eles já existiam, a Consciente eu sei que já existia antes da pandemia, mas as empresas que não fazem mais esse tipo de intervenção social, que não se posicionaram na pandemia, por exemplo, elas estão condenadas a sofrerem um grande problema no futuro, porque as pessoas vão querer comprar das empresas que se posicionaram perante a tragédia que é a pandemia, né, Geraldo? Então, assim, por que eu vou comprar daquela empresa sendo que ela não se importou quando eu estava passando dificuldades, que ela não doou alimento, né, que ela não ajudou a comunidade na qual ela estava inserida? Então, eu acredito que, assim como nunca, a Consciente e outras empresas aí relacionadas a essas intervenções sociais, elas serão, assim, um grande ganho indireto no futuro em relação a tudo que vem fazendo, sabe? Assim, eu considero isso muito importante. E aí, as experiências que eu tenho aqui, eu tenho tentado contribuir com a sociedade, ali na prefeitura, com o controle de cestas básicas, né? A gente faz alguns trabalhos de articulação e doação de alimentos, né? Assim, a gente vai ajudando da forma que pode, sabe? Porque é uma situação realmente muito difícil. Nossa, fantástico. E realmente, essa pandemia aí, que todo mundo tem que se adaptar, mexer com as redes. Inclusive, o nosso plano lá de colocar as fotos não deu muito certo. Pois é. Mas é essas tentativas e erros aí. Não, Bacana demais. bom demais. Aqui, né, trazendo aí a questão do trabalho, assim, o que eu tenho feito agora, né, os meus planos. E aí, quando eu formei, Geraldo, eu tive aquele fracasso da primeira série, que eu não consegui avançar na turma, depois eu consegui na terceira, aí eu terminei o ensino médio, não passei no vestibular, fiquei 6 meses para essa outro vestibular, entrei na graduação, consegui o ProUni, só que o ProUni, ele é um programa que envolve um controle de análise financeira, né? E aí, na época que eu entrei, meu pai, como funcionário público, eles contavam o vale alimentação e os benefícios como renda, né? E aí, depois teve uma mudança na legislação que fez com que isso não entrava. E aí eu consegui. Então, eu consegui para onde perdi por causa dessa análise da renda. Aí eu fui para o FIES, financiei. Estou pagando o FIES até hoje, naquele período que eu fui para onde consegui. Então, enfim, quando eu formei, como eu via intensamente a graduação, cara, eu fiquei muito perdido. Né? Porque, assim, na graduação eu fazia o curso de engenharia civil, era monitor voluntário, tinha um centro acadêmico, tinha um projeto Eureka, tinha um estágio em Furnas, tinha a iniciação científica, tinha o TCC em si, que era uma possibilidade de pesquisa, né? E era uma vida ali, entendeu? Quando eu formei, eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida, entendeu? Eu me apeguei muito àquela realidade. Então, eu saí da graduação muito perdido. Por sorte, eu encaixei ali, eu falei, não, eu vou continuar fazendo o que eu fazia. Continuei dando aula, eu abri o Eureka Consultoria, né? Que era a profissionalização das aulas particulares, que eu tenho tentado resgatar agora, né? Que eu estou nesse processo de mudanças, né? Assim, de adaptação profissional. Então, a ideia do Eureka Consultoria é ter um espaço gratuito em que as pessoas entram e acessam conteúdos relacionados ao curso de engenharia civil, como notas de aula, aulas gravadas, livros em PDF, assim, esses materiais disponíveis por aí, né? E aí ele se sinta à vontade ali, se ele tiver alguma dúvida, existe uma estrutura de cursos em que ele pode fazer para aprimorar essa base matemática ou física que ele não tem. É por isso que eu tenho tentado me envolver com o ensino médio, né? Hoje eu sou professor também do ensino médio, para eu tentar criar o meu material da matemática básica, né, que é a base tão importante da engenharia, né, que a gente chega lá sem saber, a gente acha que sabe matemática, até a gente começar a fazer engenharia, né, e aí a ideia do Eureka é migrar para uma espécie de acompanhamento e consultoria acadêmica para alunos de engenharia civil, para que esse aluno ele tenha um direcionamento desde o início do curso, direcionamento esse que eu não tive, né? As coisas meio que foram acontecendo,
Não é que eu tive um plano, alguém para me falar, não, faz isso que dá certo, vai por aqui. Você quer o quê? Você quer ser professor universitário? Então você tem que ser monitor, você tem que desenvolver iniciação científica, pelo menos 2. Você tem que já emendar a graduação com um mestrado. Cara, isso a gente não ouve quando a gente está iniciando um curso federal. Se não tiver alguém ali, uma base ali, alguém, um conhecido, um familiar, um amigo profissional, para te trazer, um professor que se importa, para trazer isso para você, vai formar com saber. Então, a minha ideia com a Eureka é essa, entendeu? Para o Potencialize, né, que é a ideia de Potencialize Soluções, com as experiências que eu tive na AGE, PAGE agora, a minha ideia é tentar trazer uma estruturação de negócios para pequeno e médio porte. Então, já venho acompanhando algumas empresas, e a minha ideia é chegar naquela empresa em que o processo ele já roda, principalmente as empresas que já têm ali uma clientela, um produto ou um serviço que já roda há algum tempo, né, que aquilo já foi validado, né, como se diz, aquilo já funciona, e melhorar aquele processo. Melhorar aquele processo, criar ferramentas de controle, de organização, né, ter um plano. Né? Eu não sou muito da área do planejamento, não. Confesso que eu sou meio fraco com planejamento a médio e longo prazo, entendeu? Porque as coisas meio que foram acontecendo. Mas eu gosto muito dessa ideia de chegar em um ambiente, em um processo e meio que melhorar as coisas, de uma forma geral, sabe? Então, eu tenho tentado migrar agora para essa área de prestação de serviços, de consultoria e acompanhamento empresarial, sabe? Exatamente em função da FAGE, das experiências, né? Uma das experiências que eu tive com a FAGE, por exemplo, que eu nunca teria só sendo bom em matemática, como se diz, era a organização de um Startup Weekend. A gente organizou um Startup Weekend no Sebrae. O Startup Weekend é um evento vinculado ao Google de reconhecimento e franquia internacional, né? Então, as pessoas vão para o evento de Startup Weekend na sexta-feira e quando chega no domingo, eles estão apresentando um pitch para uma equipe de investidores anjo que podem sair com aquela ideia que nasceu na sexta-feira comprada pelos investidores anjo, já com investimento para colocar aquilo ali em prática e aquilo virar uma startup, sabe? Então, como se diz, antes de criar uma startup, antes de trabalhar em startup, antes de praticamente saber o que era uma startup, eu estava ali organizando o Startup Weekend, entendeu? Então, por isso que eu falo que as coisas foram muito um processo muito inverso, assim, muito atropelado até. Eu tive sorte de conseguir, de uma certa forma, não queimar o filme, sabe? Assim, de ir lá, tentar, dedicar, mas, com certeza, eu cometi muitos erros e dediquei muito tempo perdido nessas situações que não teria acontecido se eu tivesse tido aquela experiência necessária antes. Se eu tivesse criado uma startup, trabalhado numa startup, depois criado uma startup, quebrado essa startup, criado outra startup que tivesse dado certo, aí sim eu poderia, talvez, organizar um Startup Weekend, entendeu? Assim, um processo natural da vida. Mas as coisas não acontecem dessa forma, né? A gente sabe que não é bem assim. Né? Então, hoje eu fico pensando, como teria sido se tivesse sido diferente, mas eu falo, cara, foi tão bom do jeito que foi, então tá bom demais, entendeu? Tá bom demais. Eu acho, mas todo mundo te acompanha, sabe? Você sempre planejou muitas coisas. Isso era que tu não planejava, não era para amanhã, já estava fazendo, já estava conversando, já estava organizando. Então, não são por acaso, né, que as coisas foram fluindo, né? Usando esse termo de fluir. E já que teve tantos projetos, e quais são os planos que você tem para o futuro? Pode compartilhar? Posso. A minha, assim, o que eu sinto, Everaldo, é que eu preciso de novidade, assim. Parece que eu tenho uma carência de ter novidade na vida, sabe? E assim, eu tenho tentado fazer algumas coisas diferentes. Por exemplo, a experiência que eu tive na coordenação fez com que eu quebrasse ainda muitos preconceitos que eu tive agora, de 2018 para cá. Por exemplo, eu tinha um pouco de preconceito, não preconceito, mas eu achava caro alguns serviços profissionais. Por exemplo, eu achava um dentista caro, eu achava um psicólogo caro, eu achava um médico veterinário caro. Quando eu vou reformar uma casa, eu achava um engenheiro caro. E aí, quando você é coordenador e você começa a conviver com aqueles profissionais de outras áreas de conhecimento, você vê a complexidade que é a formação, as especializações que a galera faz, um mestrado, um doutorado, um curso de extensão, um curso rápido,
né? E toda aquela situação, você vive isso, aquilo que eu falei lá da Atlética, você vai lá e vive aquela realidade, você vê que, na verdade, não é, como se diz, não é que o profissional é caro, é eu que sou pobre, entendeu? Não é que o cara vale pouco, é eu que não tenho condições, talvez, de pagar o que ele vale, né? E aí você começa a inverter, por exemplo. Aí eu comecei, né? Aí eu como se diz, fui cuidar da minha boca, fui colocar um aparelho, né? Eu contratei um médico veterinário para cuidar do meu cachorro vira-lata, que estava com algumas dificuldades, coisas que a gente não fazia até então, né? E aí eu fui, por exemplo, fazer terapia, fui me identificar, tentar encontrar algumas dificuldades, e nessa terapia eu percebi que, por exemplo, uma das coisas que me bloqueia é o medo do fracasso, né? E isso é o que eu penso para o futuro. Cara, eu quero, para o futuro, você fala assim, o que você almeja para o futuro? Cara, eu vou tentar fracassar mais no futuro, sabe? Eu vou tentar, estava conversando com um amigo essa semana agora, eu tive muitos fracassos não conquistados, sabe assim, muitas oportunidades que eu deixei de tentar com medo de fracassar, e no final eu acabei não alcançando aquelas oportunidades todo dia, ou seja, foi um fracasso que eu não tive nenhum benefício com ele. Eu não tive nenhuma experiência, nenhuma bagagem que eu poderia ter tido se eu tivesse simplesmente tentado, porque dar certo não deu de todo jeito, né? Então, já que não deu certo mesmo, teria sido muito bom não ter dado certo tentando, né? Então, eu me, me isentei, talvez, ali, eu tirei a minha oportunidade de aprender alguma coisa com aquela experiência, sabe? Porque eu me cobrava muito para ter sucesso em tudo que eu fazia. Então, eu não me permitia ir sem a certeza do sucesso, entendeu? Aí, o Michael tá aí, eu estava conversando com ele sobre isso aí, ficar em engenharia. Então, assim, para o futuro, o que eu quero? Cara, eu quero ver o que vai virar o Eureka. Eu quero, sabe, assim, investir mais nele. Eu quero tentar com a Potencialize e ver se ela dá certo mesmo, se é isso mesmo, entendeu? Eu quero, como se diz, agora eu quero tentar mais, me expor um pouco mais, sabe? Me expor um pouco mais na possibilidade do fracasso, as pessoas virem me julgando. Eu falei assim, nossa, Roberto, você era tão bom, cara, aí você foi mexer com esse negócio aí agora, como se diz, o povo percebeu que você não era tão bom assim. Não tem problema não, eu quero me permitir chegar a esse ponto, entendeu? De tentar, pelo menos, para aprender alguma coisa com isso. Então, eu me privei muito, sabe, Everaldo, dessas possibilidades, entendeu? Coisa que eu não quero mais para mim, né? Eu não quero mais me permitir trabalhar viver em situações em que eu não concordo, ou que eu não consigo fazer nada a respeito. Eu não quero ficar me fugindo daquela possibilidade do fracasso, né? Eu quero tentar enfrentar um pouco mais. Eu sei que é um processo, vai ser difícil, porque isso é uma coisa que eu tenho na minha vida inteira, mas eu acredito que vai valer a pena, sabe? Eu acredito que se tudo der errado, pelo menos a gente aprende alguma coisa com isso, entendeu? Com certeza, com Então, certeza. talvez voltar para Goiânia, né? Voltar para Goiânia, talvez se eu for cair de cabeça na ideia da engenharia de vez, talvez eu teria que ir um pouco mais para o norte, que é a região que está em mais desenvolvimento, né? E se eu decidir ir mais para essa área de tecnologia, startup da vida, essa questão empresarial, aí talvez eu teria que ir ali mais para o sul-sudeste, né, Veraldo? Então, assim, eu quero tentar essas experiências que eu já tenho, que é o do Eureka da Potencialize, e ver qual que vinga mais. Que vingar mais, como se diz, o barquinho que pegar o vento a favor, eu vou nele, entendeu? Minha ideia é essa. Fantástico. Vamos agora para a nossa última pergunta, e não menos importante. O que você tem a dizer para os jovens ou entusiastas que querem entrar para a engenharia? Qual recado você pode passar para eles? Engenharia, para mim, assim, eu acho que é um dos cursos, não vou dizer mais importante, mas é um dos cursos assim, mais desafiadores, sabe? Assim, é um curso difícil, mas que você cresce muito no processo, sabe, Eduardo? Assim, a gente brinca hoje com os alunos quando eles entram assim, fala, por que você faz engenharia? Aí tem alguns alunos que falam assim, eu faço engenharia porque eu sou muito bom em matemática. Isso vira piada, porque depois o cara vai ver que, na verdade, ele não sabia nada de matemática, né? Então, assim, a engenharia, eu acho que você gosta de matemática, você gosta de física, você acha massa uma construção, uma transformação social, um desenvolvimento de uma tecnologia, faz engenharia. Aí você fala, mas eu vou fazer engenharia e nem vou atuar necessariamente, porque a pessoa acha que engenharia civil é construir casa, a pessoa acha que engenharia de automação é construir robô, a pessoa acha que engenharia elétrica é mexer só com instalação de alta voltagem. Cara, e não é isso, entendeu? O processo de engenharia capacita para
para ser o que você quiser ser, entendeu? Você tem uma formação tão ampla e você cresce tanto em raciocínio, capacidade técnica e desenvolvimento da sua própria inteligência em si, que a engenharia ela te capacita para ser um administrador. E esse administrador, assim, eu não quero isentar a galera da administração, mas eu falo um administrador de uma forma geral, de entender as variáveis, parametrizar tudo isso, né? Transformar aquela subjetividade em uma coisa objetiva, sabe? Você desenvolve uma capacidade de resolver problemas. Uma das diretrizes definidas pela Diretriz Curricular Nacional da Engenharia é a capacidade de identificar, parametrizar e resolver, criar mecanismos de solução, né? Você trazer soluções para os problemas. Então, assim, a engenharia hoje se adapta e se encaixa em qualquer ramo de atuação profissional. Então, se você gosta de matemática, gosta de física, gosta de resolver problemas, faz engenharia. Qual engenharia? A engenharia da sua preferência. Né? Eu fiz engenharia civil porque eu gostava daquela galera ali do povão ali, da poeira, coisa que depois eu acabei não indo para a área profissional. Mas eu tive uma experiência na PAN que assim, me identifiquei. Quem gosta das outras áreas de conhecimento tem que procurar engenharia correspondente. Né? Marco Caetano está aqui, Marco, ó, meu professor de projeto estrutural, né? Que honra! Bom demais, Everaldo. Assim, eu acho que é isso, sabe? A pessoa que ela tem medo de fracassar igual eu tinha, ela se priva muito de crescer, sabe? Talvez eu poderia ter crescido muito mais rápido do que eu cresci, entendeu? Mas eu não me arrependo, assim, é um processo. Eu tenho tentado melhorar gradativamente. Mas eu penso assim, às vezes a pessoa fica com medo do curso de engenharia, sabe? E aí foge disso. Né? E ele priva a oportunidade dele de crescer como pessoa, como profissional, como alguém que poderia resolver os problemas de muitas pessoas, né? Então assim, faz engenharia. Engenharia, mesmo que você fale assim, eu fiz engenharia, mas não usei para nada, não virou nada. Mentira. Você pode ter certeza que o curso de engenharia é transformador. Maravilha, Roberto, meu amigo. Só tenho que agradecer a todas as pessoas que nos assistiram e passo as palavras finais de agradecimentos a você. Fica à vontade. Não, gratidão, né, Everaldo? Assim, cara, quando você fez o convite, eu falei, nossa, que massa, né? Uma estrela me convidando aqui para dar uma palestra, para fazer uma fala, né? Então, eu te acompanho em seu trabalho com mitologia, suas experiências internacionais essas que eu não tive, Everaldo. Aí, ó, é uma coisa, eu não tive porque eu tinha medo de tentar e não dar certo. Você entendeu? Não é que se eu tivesse tentado, eu tinha conseguido, não, mas, assim, eu não sei. Eu tenho o Kennedy, um grande amigo, que foi fazer intercâmbio, né? Fez um intercâmbio nos Estados Unidos e tudo. Então, assim, cara, eu acho massa demais. Eu amo viajar, mas eu me privei da possibilidade de ter uma experiência internacional. Então, assim, gratidão a você, parabenizo, tá? A sua carreira acadêmica, profissional. Quer dizer que eu te acompanho, eu vejo aí os seus resultados. Parabéns pelos livros. Quero ter os seus livros, quero comprar os seus livros. Que eles tenham dedicatória, né? Vou esperar aí dar uma acessada nessa pandemia para a gente se reunir e confraternizar, né? Como eu disse aí naquela foto lá, né? Saudade da aglomeração, né? Daquela galera, daquele povão, sabe? Mas, se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai superar aí, a gente vai se encontrar e você vai autografar os meus livros e a gente vai tomar um café. Com certeza, com certeza. Então é isso. Muito Obrigado obrigado. e até breve. Vamos continuar conversando aí. Até breve. Um Vamos. abraço. Um abraço. Um abraço.